Olá, estudantes de primeira série. Nesse vídeo nós vamos ver sobre a antiguidade greco-romana no cinema. Primeiramente, vamos falar palavras-chave com relação aos gregos. Beleza, verdade, filosofia, culto, corpo, conhecimento, herança de Atena. Nós temos um povo que ele colocou a estética, a vivência do belo. Ele começou a ter uma diferenciação entre o belo e o feio. Então ele coloca o belo como um atributo muito importante. E por que herança de Atena? Porque eles colocam muito a ênfase na estratégia. Atena era a deusa da estratégia militar. Então eles colocam muito essa questão do pensar, a questão de ver a essência das coisas como principal dádiva deles e a principal foco de vivência deles. Nós temos dentro do grego também as linguagens das artísticas. Nós temos a linguagem de teatro, artes visuais e música. A linguagem de teatro nós temos aquela coisa educativa e crítica. A educativa, a questão da tragédia, que ensina a pessoa a viver. E a questão da crítica, a comédia, numa forma irônica, mostrando os erros que aconteciam na vivência. A questão das artes visuais, nós temos essa questão da perfeição, essa questão da estética, uma arte idealizada. O que é arte idealizada? Finja que eu vejo um olho muito bonito, um nariz muito bonito, uma boca muito bonita, um rosto muito bonito, um corpo muito bonito, e eu pego todos esses elementos de pessoas diferentes e faço um único ser híbrido com todos esses elementos juntos. Então, isso é uma arte idealizada. Eu pego a perfeição de vários indivíduos e reúno um só. E nós temos também a questão de música-dança. Ela tem um cunho totalmente religioso, ou seja, uma ênfase de agrado aos deuses, uma homenagem aos deuses dentro dessas artes. E nós temos a questão dos gregos, logo após sua vitória sobre os persas, que Alexandre estendeu suas fronteiras até a Índia, ele veio fundando as Alexandrias. O que é as Alexandrias? Eram centros culturais que respeitavam a cultura de cada local e fazia um sincretismo positivo, ou seja, pegava a cultura local e trazia sua cultura grega para existir uma mistura. Então, trazer o modo de viver grego agregado à cultura daquele local onde existia essa Alexandria. E nós temos também a questão de Roma. O que Roma fez? Roma tinha o poder direito, lei e a conquista, a herança de Marte. Ou seja, poder. Rômulo e Remo, os fundadores de Roma, eles já nasceram exatamente de Marte, deus da guerra. E pelo fato dele nascer do deus da guerra, ele já tinha essa coisa da guerra, do poder dentro da sua vivência. E o que eles inventaram? O romano ele inventou o direito. O direito fazia com que a pessoa tivesse o direito de possuir alguma coisa, o direito de ter algo especial, o dever de fazer algo. Então, um sistema de leis que faziam toda a coordenação desse mundo romano. E essa lei eles sempre deixavam bem clara. A lei é dura, mas a lei. Então, eles faziam a questão de uma obediência ao sistema que eles colocavam, e essa obediência tinha que acontecer de forma correta. E isso era colocado como uma forma disciplinar. E nós temos também a questão da invenção do realismo. O que é o realismo? O realismo, eles queriam fazer um culto à personalidade, ou seja, aquele grande general, aquele grande imperador, ele tinha que ser imortalizado. E como é que ele foi imortalizado? Através da representação real do seu rosto. Digamos assim, o imperador ele era careca e tinha orelha grande. O busto dele, que é uma invenção romana também, ele era feito com nariz grande e careca. Então, não interessava se tinha um defeito físico, mas era representado para quê? Para que o futuro reconhecesse o rosto daquele que foi uma grande autoridade. Eles tinham também o culto aos ancestrais. O culto aos ancestrais significa que eles davam grande proeminência à história dos grandes heróis, das grandes personalidades do passado, e eles colocavam isso como um exemplo para o futuro. Então, sempre fazendo essa homenagem. E nós temos também a questão do mundo romano, as estradas. O que as estradas fizeram de grande inovação? As estradas, elas uniram todo esse império que estava em volta do Mediterrâneo. Através das estradas, as carroças, o meio de transporte podia andar por todo o local sem buracos. Então eles tinham uma preservação desses locais para que existisse uma rotatividade maior, um giro maior de pessoas. Então nós temos o quê? Comércio interno e externo, ou seja, as carroças podiam ir de local até local sem perigo de quebrar e podiam fazer o comércio. Nós tínhamos as forças militares, ou seja, uma logística militar que podia fazer defesa de todo o império por esses estradas muito rapidamente, podia se deslocar. Nós tínhamos a arrecadação de impostos. Esse próprio exército ele vinha arrecadava os impostos em regiões mais perigosas ou menos perigosas. E nós tínhamos exposição de punições. O que era essa exposição de punições? Por exemplo, a Via Ápia, que é a entrada lá da capital romana. Quando existiam pessoas que faziam coisas erradas, muito graves, eles eram crucificados e eram deixados em volta dessas estradas. Então, quando você estava chegando em Roma, você via corpos apodrecidos em cruzes, então era um meio de você falar assim, nossa, aqui o local é mais sério, então aqui eu tenho que seguir a lei, porque se eu não seguir a lei, eu vou ser um desses mortos aqui, então eu vou seguir corretamente.
E nós tínhamos o Coliseu Romano, que é na verdade o nome verdadeiro é Anfiteatro Flávio, em homenagem a Vespasiano, mas o apelido era Coliseu. O Coliseu, ele tinha um sistema de hidráulica e mecânica, ou seja, dentro do Coliseu, que os espetáculos eram muito apreciados pelos romanos, os animais eram levados por elevadores até a parte de cima, onde ficava o próprio areia do Coliseu, e quando tinha batalhas navais, esse Coliseu ele era enchido de água, existiam as batalhas e essa água era escoada, então existia um domínio da hidráulica e da mecânica. E nós temos também as polis, as grandes cidades. As cidades elas tinham todo um senso organizacional, muito parecido com a cidade que nós temos hoje, porque nós nos inspiramos neles. E o que eles tinham? Aquedutos, sistema fluvial, ou seja, aquedutos, mesmo princípio, existem até hoje, e os aquedutos romanos, muitos ainda estão ativos lá na Europa. Nós temos o sistema de esgoto, que é a cloaca máxima, onde nós temos um sistema que os banheiros interligados a um sistema de dejetos. É uma coisa que nós utilizamos até hoje, e a cloaca máxima até hoje é ativa. Nós temos o comércio interno e externo. Comércio interno e externo, ou seja, o Império Romano se ligava a várias cidades fazendo comércio. E nós temos serviços públicos, termas, tribunais, bibliotecas e templos. Agora imagine, serviços que eram dedicados aos povos gratuitamente surgem lá naquele tempo. E isso que nós temos até hoje como uma coisa que é no mundo moderno que foi trazido lá do mundo antigo. Ok? Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre a cultura greco-romana trazida pelo cinema. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.